É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me apresentar um pouquinho rapidamente, né? Porque eu sei que vocês estão com fome. O meu nome é Amanda Neves, eu sou nutricionista, atuo há 7 anos, sou especialista em saúde da mulher e estética. E nesses últimos 2 anos eu venho me aprofundando na nutrição clínica, voltada para a parte funcional e da parte emocional também. Estou aqui hoje porque sou uma ansiosa que não aceitava isso. E a Adriane, ela veio para mim há quase 2 anos atrás. E ela vem me ajudando nesse caminho, porque é o que ela trouxe, né? Às vezes a gente cuida muito de uma área, então a nutrição não é um problema para mim, mas a questão emocional a gente nem sabe que a gente tem alterações, que a gente é ansiosa, porém o nosso corpo sente, né? Então eu vou estar trazendo para vocês assim, eu vou dar uma pincelada para vocês entenderem um pouquinho o porquê do café da manhã, das escolhas que a gente trouxe e para vocês entrarem realmente no ritmo, tá? A gente quer que vocês tenham uma vivência real do que é esse estilo de vida. Então vocês vão ver que a gente cuidou de cada detalhe e a gente quer que vocês apreciem isso, tá bom? Então vamos lá. Vamos trazer aqui alguns pontos importantes. A gente se atenta assim, muito, eu recebo muito no consultório, paciente com diabetes, paciente com hipertensão, muitos casos de câncer tem na nossa cidade, cada vez mais. E o que eu percebo? O paciente, quando ele chega com esse diagnóstico, ele chega desesperado. Mas esse mesmo paciente, já aconteceu dele vir 5, 6 anos comigo atrás, e ele não aceitar, ele não tinha estímulo para mudar de vida, entende? E aí, eu falei assim, vamos esperar chegar na doença? O Brasil hoje, ele trata muito a doença. A gente a gente não quer que chegue nessa situação. A gente quer trabalhar com a prevenção, tá? É muito mais barato e é muito mais assertivo. Então, aqui são sintomas simples do dia a dia, que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm, certo? E aí, todos esses sintomas básicos, por exemplo, deixa eu ver se eu aperto aqui, não. O primeiro ali, que é o sobrepeso, é uma dificuldade com o emagrecimento. E a gente vê tantas pessoas assim tentando, né? Tem aqueles que passam, todas as nutricionistas da cidade, todos os educadores físicos. O problema muitas das vezes sempre é o profissional, é o que eles trazem, né? Mas eles não conseguem emagrecer. Isso é um sintoma inicial que, se a gente não cuidar, sim, vai virar um diabetes. É muito provável, né? Muito provável que vire uma hipertensão e até doenças piores. Então, o sobrepeso, essas manchinhas, eu não sei se vocês têm, se vocês já repararam, ficam atrás da nuca, aqui nessa região, na virilha. Isso é um sintoma de resistência à insulina. Quem aqui já ouviu falar esse termo? Levanta a mão para mim. Resistência à insulina é o pezinho, é assim, o primeiro passo que o seu organismo não tá legal. E eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje sobre isso nesse primeiro momento, tá? Então, essas manchas, essas verruguinhas que vão crescendo, também sinaliza para nós que alguma coisa não está legal no nosso corpo e que a gente vai ter que mudar, certo? Dor de cabeça com frequência. Gente, nem tudo que é comum é normal. Entendam isso. Então, se você tem um desconforto no dia a dia que vai acontecendo e você vai, na correria, vai deixando para lá, isso não é normal. É comum, mas não é normal. E a gente tem que procurar meios de melhorar isso. E aí, quando a gente fala em meios, normalmente está ligado à parte medicamentosa. O que a gente vê muito na prática clínica é o paciente ele dá muito valor ao medicamento. Então, assim, eu vou tomar aquilo porque aquilo resolve. Mas você entende que uma prática de atividade física, eu costumo dizer assim, não é opcional. É uma medicação que você tem que fazer todo dia, entende? Senão, você vai colher os prejuízos por isso. Inclusive a alimentação, a mesma situação. Então, assim, você tem o direito de comer o que você quiser, mas você vai ter que assumir o lado negativo dessa escolha, certo? Então, dor de cabeça é algo muito comum que a gente precisa ficar muito atento, mas não é normal. A vontade pelo doce. Então, assim, a gente percebe muito que faz parte do cotidiano brasileiro. As pessoas almoçam e precisam do Nutri, eu preciso de um doce, eu não consigo ficar sem. E quando a gente fala assim, não, é possível, a pessoa às vezes se apavora, ela fala, não dá. Por quê? É química, gente. É um vício. E eu entendo vocês, eu me coloco no lugar de vocês. Mas eu quero mostrar pra vocês que existe um caminho. E que sim, sabe aquela vontade louca por doce depois do almoço? A gente consegue cessar ela. E sem medicação, a gente consegue cessar ela com uma estratégia nutricional eficiente, certo? Temos também a questão do sono. Eu quero que vocês falem pra mim quem aqui que fica disposto o dia inteiro. Acorda bem, uhul, hoje é dia... Passo amanhã bem, após o almoço não dá aquela moleza, aquele cansaço, aquela vontade de dormir. Quem aqui tem esse privilégio de estar sempre bem animado? Glória, você não? Bem animado não. É o cochilo da tarde. Cochilo da beleza.
Eu falar, gente, isso, gente, é escolhas. Então, a gente tem aqueles pacientes, que a Adriana é um ótimo exemplo disso. Ela está disposta o dia inteiro, porque hoje a alimentação dela, ela não tem picos glicêmicos com frequência, entende? Então, tudo é consequência. Tudo que você come vai gerar uma consequência no seu organismo, beleza? Até aqui alguma dúvida? Então, vamos lá. Alguém aqui já falou de pico, já ouviu falar de índice glicêmico? Então, eu vou tentar, vou vir um pouquinho para esse lado e vou explicar assim bem rapidinho, tá? Então, gente, índice glicêmico é o seguinte, tudo que você come gera, certo? Inclusive a proteína. Hoje a proteína, ela é, né, ela está em um lugar muito bom, mas tudo gera índice glicêmico. A questão é o volume. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo. Cadê a Bruna? Acho que não foi. Tá, vamos lá. Se a gente come, vou trazer exemplos simples para vocês hoje. Hoje nós temos um café da manhã cetogênico. O que é isso? Tem um volume muito alto de gorduras, gorduras saudáveis e proteína, para a gente evitar que esse pico aconteça. Tá? E por que a gente tem que evitar que esse pico aconteça? Porque esse pico é o que causa envelhecimento, esse pico é o que causa várias doenças que vai nos atrapalhar lá no futuro. Então vamos trazer exemplos simples. Pão francês, trigo e água e sal, né? O pão francês, ele tem a questão do glúten, que é uma outra situação que a gente vai conversar, mas ele gera esse pico. Tudo que tem um carboidrato simples, eu quero trazer uma linguagem de que todo mundo entenda. Pão branco, doce, farinha, farináceos em si, é carboidrato simples, certo? Ele vai subir, ele pega todo esse açúcar, ele sobe muito rápido no seu sangue. Subiu muito rápido, vai descer muito rápido também, certo? Então, vocês vão confirmar isso para mim, onde a gente tem um pico maior de adrenalina, quando desce muito rápido. Por isso que, após um carboidrato, a gente comer muito carboidrato, a gente vai ficar mais ansioso e nós vamos ficar com um pouco de sono, mais sonolento. Entenderam o que eu falei para vocês do sono referente à alimentação? Então, a gente tem que estar evitando isso aqui. Agora, vamos fazer algumas trocas, né? Eu não estou querendo aqui, eu sei que é difícil uma pessoa que come de maneira tradicional ir para uma cetogênica direta. Eu sei que isso é complexo, mas se a gente fizer algumas mudanças, como por exemplo, dentro desse pão francês, a gente adicionar um ovo. Já muda todo o cenário, entende? Então, assim, são poucas mudanças que já têm um resultado incrível. Então, a gente adicionar a proteína e a gordura, tá? Se a gente adiciona o ovo, já acontece isso aqui, galera, ó. Daqui de cima, a gente já consegue um equilíbrio muito maior. Se tem esse equilíbrio, melhora o sono, melhora a questão metabólica. Então, vale muito a pena, tá? Amanda, e no melhores dos mundos, o que você, assim, indica para os seus pacientes? O que a Adriane absorveu e ela faz até hoje? A gente percebeu uma mudança notável no histórico dela. Um café da manhã, principalmente, não precisa ser o café da manhã especificamente dito, pode ser um de jejum. Tem gente que não toma café da manhã, tá? E a gente não pode obrigar esse paciente a tomar. Então, a proteína e a gordura, elas vão nos fazer muito bem. Então, ovo com abacate, vocês vão ver ali que vão ter frutas com índice glicêmico mais baixo. O kiwi, o morango, as frutas vermelhas são incríveis, tá? Ela tem uma ação sensacional intracelular. Então, sim, a gente tem vários estudos trazendo que ela diminui a probabilidade de câncer, ela tem vários benefícios, então vale muito a pena consumir diariamente. Eu sempre falo para o paciente, alterna, não consuma sempre a mesma, mas vale muito a pena, tá? Isso aqui, eu gostaria de deixar claro para vocês, é um vaso sanguíneo com volume de glicose normal, certo? E aqui tem um vaso sanguíneo com volume muito mais alto. O que acontece com o nosso corpo? Vou até trazer um exemplo aqui para vocês. Isso aqui é um corpo, gente, aqui tem chocolate, mas é pro exemplo, tá? Isso aqui é um corpo saudável. Isso aqui é um corpo que já está com resistência à insulina. Lembrando que resistência à insulina é o primeiro passo para várias outras doenças, certo? Ok. Quando a gente come um doce, eu não falo para vocês assim, nunca comam um doce. Tem as pacientes que se posicionam e falam, não, não quero mais para minha vida. Amém por elas. Mas não são a maioria, tá? Aqui a gente pede o equilíbrio para que vocês comecem a dar o primeiro passo para mudar de vida. Mas esse paciente que não tem resistência à insulina, que é um paciente saudável, que no dia a dia se cuida e uma vez, 2 vezes por mês vai comer uma pizza, quando ele comer esse doce, a quantidade de insulina, o pâncreas dele está saudável, consegue produzir a insulina de maneira correta. Então, ó, comeu o doce, vocês estão vendo que liberou uma quantidade de insulina só para arrematar esse doce, essa quantidade de carboidrato. Vai acontecer essa situação aqui, certo? Agora, um paciente que não tem doença, que aqui provavelmente um de vocês é assim,
não tem doença, não tem diagnóstico, mas tem vários sintomas e que às vezes acha que esses sintomas são normais, né? Quando ele come um doce, ele comeu tanto doce, que o corpo dele, o pâncreas, já não sabe mais o que fazer. Ou a célula, vai ter na próxima imagem, ela já não abre mais, a insulina já não funciona de maneira coerente. Então, quando for produzir a insulina, ó, e acontece isso. Só que daí é tanta insulina que ela para de funcionar. Pensa numa chave que você usa, uma hora não vai dar problema? É isso, gente. Só que isso aqui é silencioso. Isso aqui o seu corpo não mostra. Quando explodir, o negócio já está muito mais embaixo. Então, sim, cada escolha conta. Cada refeição conta. Quando você sentar na mesa do café da manhã, só você, seu marido e seus filhos, aquela refeição vai contar. Entende? O resultado não é o grande que você faz. O resultado, a diferença dá no dia a dia, tá? O dia a dia é importante. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Então eu quero falar para vocês que... Vamos só, isso aqui eu já falei. Sobre sal integral, rapidinho, Cadeira falou, Amanda, isso tem que ter. Desculpa, gente. Isso aqui não pode faltar. Então o sal integral, ele é extremamente importante. Nossa cultura aqui trouxe que sal faz mal, não é? Sal causa hipertensão, não é legal. Não funciona dessa maneira. O sal integral, ele é diferente do sal refinado. A gente tem mais, ó, melhora nas dores do corpo, melhora na disposição, regulação da pressão arterial. O sal integral, ele tem mais de 83 nutrientes. O sal refinado tem 2 minerais mais 4 químicos. Então, assim, rapidamente trazendo para vocês. Nós estamos desnutridos, essa é a verdade, nutrientes, a gente vai conversar mais sobre isso, mas principalmente desidratados. E a desidratação, ela traz vários sintomas, principalmente o que a gente vê muito em consultório, paciente cansado, paciente que não consegue treinar, ele vive cansado, ele está sobrepeso, mas ele vive cansado. Então o sal, ele vem auxiliando muito nisso e naqueles outros sintomas que eu trouxe, tá? Tranquilo? Até aqui alguma dúvida? Então o que a gente orienta para vocês? A questão da água, a gente preserva muito sobre isso, a gente vai ter água com sal hoje. A gente gostaria que a cada 1 hora vocês tomassem uma garrafinha de água. Como que vai proceder? Vocês levantem a mão, que a nossa equipe vai auxiliar para vocês e vai trazer a garrafinha de água até vocês, combinado? Porque a gente quer que vocês vivenciem esse momento. Então vocês têm que passar por todas as fases, certo? Aqui do lado tem o toalete, tanto masculino quanto feminino, tá? Qualquer dúvida estamos à disposição. Agora a gente tem o café da manhã. A gente pede também para vocês... Não foi... Não veio nessa. Avaliem o que vocês vão, visualizem, tentem ficar atento aos detalhes. Então, quando você for pegar a comida, visualize ela, tente avaliar a textura, o sabor é novo para vocês. Então, vocês vão ver que os nutrientes são diferentes, mas é uma proposta que a gente está trazendo para realmente mudar a vida de vocês, tá bom? Muito obrigado. Vamos continuar, tem mais um tempinho então, galera. Aumentou, estava aqui, ó, cortado, pode abrir. Não, o ideal é que você só use ele, tá? Tanto para preparação quanto na água. Na hora dos treinos, a gente vê muita adequação de paciente colocar na boca. Eu, Amanda, utilizo o sal grosso, sal de carne. Eu coloco na boca, melhora muito o treino, tá? Mas o ideal é que você utilize ele em todas as refeições, dê para os seus filhos. É utilizado ele e tire o sal branco da sua casa. O sal, a gente tem vários tipos de sal. O sal grosso é um sal integral. A diferença, ó, o sal integral, o nome integra, tá? Então, ele não é refinado, não tira os nutrientes dele. O que a gente não recomenda? Sal refinado, tá? Então, pode ser o sal grosso, como pode ser o sal. É claro que vai entrando em marcas, né? Pode ser. Uhum. Isso. Mais alguma dúvida? O sal marinho. O sal marinho é o refinado, né? Daí esse não. Se tem a palavra refinado, ele tem os 4 químicos e ele tira os nutrientes. Não dá. Então, se está refinado, você não compra. Sim, em todo lugar hoje você encontra. É um deles. Sal grosso, sal de parrilla, sal rosa. Tem o sal marinho integral. E tem o sal marinho refinado. Aí o refinado não, entendeu? É um dos maiores equívocos que existe, tá? A gente vai afunilar sobre isso, tá?
Mas depois a gente vai falar mais sobre isso e no próximo momento só vai trazer isso. Aí você pode tirar todas as suas dúvidas comigo, tá bom? Pessoal, fica à vontade. E aí, com 30 anos, veio o diagnóstico que eu teria depressão. Aí meu esposo falou assim, na época, Sinop não tinha psiquiatra. Então, ele é goiano, ele falou, vou buscar o melhor psiquiatra que tiver. Aí a gente foi para Goiânia e eu tratava com o Bambambam lá de Goiânia com medicação. Então, eu tomava Prozac, eu tomava Rivotril, eu tomava Somalho, eu tomava Socian. E muitas das vezes, em crises de ansiedade, eu ainda tinha que tomar o injetável em um hospital e não fazia efeito. Parece que fazia efeito rebote colateral. Eu não dormia, eu ficava acordada, tipo, 24 horas. Esse foi o nível da depressão. E foram 3 anos de antidepressivos. Nessa, eu falava que era um para acordar, um para manter acordado e à noite para dormir. Então, era um coquetel de antidepressivos. Chegou 3 anos de tratamento com psiquiatra, o Dr. Roberto Machado chamou o Joaquim e falou, Joaquim, o que tinha de melhor, na época tinha lançado o Prozac, que era a pílula da felicidade, que é o composto da fluoxetina, isso, a pílula da felicidade que lançou na época, né? Então, assim, eu era o top do momento. Ele falou, o que tinha na psiquiatria, sua esposa já tomou, e eu preciso te chamar que ela vai ter que tomar antidepressivos para o resto da vida. E eu saí desse diagnóstico, né? Na verdade, quando eu entrei no consultório para consultar, você vai preencher a ficha de prescrição, quem que é o titular da ficha? Eu falei, Joaquim Teodoro. Eu falei, imagina eu com depressão, eu animada, conversadeira, briguenta e tudo mais, eu com depressão? Jamais. Aí quando eu saio do consultório, eu falei, por gentileza, troca titular da ficha, Adriane Faganello. Era eu mesma, depressiva. Aí eu, com 3 anos, o médico chamou o Joaquim e falou, ela vai tomar remédio para o resto da vida, porque o nível de ansiedade dela, de emoção dela, não está conseguindo na terapia. E eu saí de lá mais do que frustrada. 3 anos com remédio louca, porque o psiquiatra ele fica te iludindo, né? Ano que vem a gente tira, mês que vem a gente diminui, semana que vem a gente diminui, e você vai indo nessa onda. E eu, na época não existia internet, eu comecei a ler sobre depressão. Então eu comprava revistas, nas bancas de revista lá, depressão eu comprava, falava dessa yoga. Eu falei, gente, esse negócio de yoga deve ser bom? Porque toda revista que eu compro de depressão fala, ou de respiração, ou fala de yoga. Eu comprei os materiais e comecei a ler. E nisso eu falei, Joaquim, eu tô achando que esse negócio de yoga vai me ajudar. E eu pesquiso em Goiânia, onde eu ia fazer o retorno com o psiquiatra, tinha lá em Goiânia o professor José Hermógenes. Sabe lá quem é José Hermógenes, Adriane aqui do Mato Grosso, nunca tinha visto yoga. Eu falei, põe meu nome nesse curso aí. Coloquei, cheguei lá, ele não era um professorzinho, ele era o bambambam da yoga no Brasil, o mestre, o que trouxe a yoga para o Brasil. Sensacional, você teve a oportunidade de conhecê-lo. Então, assim, aí quando ele deu a palestra que era Saúde Sem Remédio, e ele dizia que a cura estava dentro de cada um de nós. E o psiquiatra tinha falado o quê para o meu esposo? Que ela teria que usar remédios para o resto da vida. E aí veio um professor de yoga, que eu nunca tinha visto na vida, carequinha, velhinho, dizendo que remédio só iria remediar, que o remédio não iria curar ninguém, nenhuma doença, só iria remediar. E que se você quisesse realmente a cura, você tinha que buscar dentro de você. Falei, cara, nada a ver uma fala com a outra. E eu me empolguei na palestra, comprei 3 livros de yoga, na época, naquela ida para Goiânia, eu voltei de ônibus. E eu peguei os livros do professor, Saúde para a Terceira Idade, e montei uma aula só para pessoas que tinham depressão. Montei uma aula. E eu cheguei em casa, peguei aquela pastinha minha, eu tinha ela até esses dias, montei aquela pastinha, eu trancava a porta do quarto e comecei a fazer práticas de yoga dentro do meu quarto, escondido do marido e da família. E chá de erva cidreira com maracujá. Tudo escondido. Com 30 dias, eu não tomava mais antidepressivo. Eu falei, beleza, e agora? Como é que eu falo para o marido que eu não tomo remédio? Porque eu era vigiada, porque o depressivo, ele não quer tomar remédio, ele acha que já tá bom, ou ele pula o horário de tomar, porque ele se dá alta. Então eu era vigiada o tempo inteiro, tinha tabelinha na geladeira, o horário dos meus remédios. E na verdade eu catava o remédio e jogava no vaso da descarga. Eu não tomava. E eu falei, agora eu vou contar para o Joaquim que eu não tomo remédio. Aí eu falei, Joaquim, é o seguinte, depois daquele curso de yoga, eu comecei a praticar yoga dentro do meu quarto, eu estou me sentindo melhor, eu passei a dormir, eu não estou chorona mais, não estou com vontade de matar mais ninguém. E eu não preciso mais tomar remédio. Você é louca, eu vou ligar para o Dr. Roberto, porque você vai tomar remédio? Aí, de repente, ele parou, olhou para mim, ele falou, olhou dentro dos meus olhos, como meus olhos são claros, quando você toma antidepressivos, a pupila do olho, o preto do olho dilata.
Então, o que aconteceu? Ele prestou atenção nos meus olhos e o pretinho do olho estava pequenininho. Aí ele parou e falou, Dri, verdade. Daí eu não sabia que ele me controlava pela pupila dos olhos. Ele falou, a sua pupila está pequenininha. Eu falei, filho de uma égua, ele me controlava, eu não sabia. E ele notou que eu estava calma, sem remédio, e a pupila do olho pequenininha, realmente, ela não está tomando remédio. Eu falei, amor, só que agora eu preciso de uma ajuda sua. Eu tenho que trazer o professor Hermógenes para Sinop, porque Sinop precisa saber que se respirar, controla a ansiedade, se respirar, cura a depressão, se respirar. Aí eu fiquei encantada. Então, em 2003, eu consegui... A Johnny participou, né, Johnny, em 2003? Em 2003, eu trouxe o professor Hermógenes para Sinop, lá no Caiali, consegui vender 70 ingressos, eu batia de porta em porta vendendo ingresso. Para cada um eu contava essa história e eu vendi os 70 ingressos para poder trazer o professor Hermógenes para Sinop. Beleza, trouxe o professor Hermógenes, todo mundo, 70 pessoas se apaixonaram pelo curso, e daí cadê a professora de yoga? Não pensei na professora, eu pensei só de trazer a informação. Aí eu peguei a professora Márcia da Academia Physical Center e passei algumas informações para ela. Falei, ó, aqui tá os livros do professor, você é professora de academia, e você passa o conhecimento para os alunos. Aí a Márcia acatou a minha ideia e começou a ministrar a aula. Só como ela era professora de educação física, ela se preocupava muito com os movimentos do corpo, com os alongamentos, ela esquecia de falar da respiração. E numa dessas idas e vindas, ela teve que viajar. Adriane, você me substitui? Eu era dona de casa lotérica, falei, vou te substituir. Substituir, para quê que eu fui substituir a Márcia? Ah, você tem que começar a dar aula, você tem que dar aula de yoga, aí vai eu desafiar meu marido. Amor, o pessoal quer que eu... Mulher minha não vai ser professora, mulher minha não dá aula de yoga. Falei, cara, e agora? Eu preciso dar aula. Aí falei, amor, mas é o seguinte, é personal, é só para uma pessoa. Só se for para uma pessoa, mas homem não, né? Só mulher. Tá bom, uma pessoa, consegui personal. 1 personal, 2 personal, 3, 10, 15 personal. Chegou no final das contas, falei, amor, é o seguinte, vou ter que abrir uma turma, porque 15 personal não tem como, eu vou ter que abrir turma. Abri a turma, de 15 alunos, queria pular para 30, não tinha espaço. Falei, amor, agora eu preciso mudar de lugar, porque na academia não dá para aula de yoga, porque dando aula de yoga é aquele som bum, 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 incomodava. Aí foi aonde eu fui para a Clínica Lotus, na época da Ruth, né, com a Ana Paula, eu fui para a Clínica Lotus e lá começou a minha trajetória. Tudo bem, aí começaram os professores de educação física a implicar comigo e os fisioterapeutas, porque eu trabalhava numa clínica de fisioterapeuta e eu tinha 30, 50, 60 alunos e eles não tinham clientes. Aí vai a fiscalização da educação física, me pega no pé. Aí eu falei, cara, eu não tenho graduação, eu só fiz 2º grau, porque eu casei com 16, fui mãe com 17. Eu não estudei, eu não tenho faculdade agora. Agora, eu vou ter que estudar que a fiscalização vai... Não, o professor de yoga, Adriane, professor de yoga não precisa de formação. É a sua história, é a sua vivência. Mas agora eu quero estudar. Aí tá, vou para São Paulo, comecei a estudar na USP com um curso de formação. Aí tinha curso de pós-graduação. Falei, não, eu quero ser pós-graduada, mas como é que pós-gradua se não é graduada? Aí eu volto para Sinop, faço o curso EAD, ensino à distância, que eu não gosto de estudar, eu falei ensino à distância. Fiz EAD, que era 2 anos, de recursos humanos, para eu poder formar e ser pós-graduada em yoga. Então, hoje eu sou pós-graduada em yoga. E aí, não satisfeita, eu quis trazer o curso de pós-graduação para Sinop, para que o dia que eu tinha essa intenção de um dia me afastar do yoga e que essas professoras assumissem o meu papel enquanto professora de yoga. Então, assim, é um pouco do meu histórico de como tudo começou. Então, tudo teve um desafio, não foi assim, eu quero ser professora de yoga, porque eu quero ser zen. E aí eu tenho aqui a Ana Paula Galvão, ergue o braço aí, Ana Paula, que a mãe dela foi minha aluna, na Cineide. E aí ela estava internada no Hospital Santo Antônio, com câncer, a gente sabia que seria terminal, e ela falava muito dessa yoga para a família dela. Então, uma hora ela pediu que queria que a professora de yoga fosse visitá-la no hospital. A Ana me liga, Adriane, você pode fazer uma visita para minha mãe? Eu falei, posso. Então, a família toda queria saber quem que era essa professora de yoga. Então, eles esperavam que ia chegar quem? Oi, boa tarde, tudo bom, dona Cineide? Tá tudo bem? Aí chega a Adriane, oi, dona Cineide, tudo bom? Aí diz que o irmão dela fala assim, essa é a professora de yoga da nossa mãe? Essa doida? Porque o que se vende quando fala em yoga? Paz espiritual. Só que a paz espiritual não precisa ser no tom da voz. Você pode ter vibração, você pode ter energia, você pode ter vontade de trabalhar. Então, vende-se um pacote de professor de yoga zen. Então, assim, e eu sou o quê? Eu sou humana, eu sou cheia de erros, eu sou cheia de defeitos, eu já passei por agressividade, eu já fui de tirar satisfação. Essa é a minha história.
Só que assim, eu pago imposto, eu tenho marido, eu tenho nora, eu sou sogra, né? Então assim, é a vida da gente. Então assim, o que é gostoso? Você saber que você vem de uma história bem complicada e que nas buscas desse autoconhecimento, que se não fosse essa bendita e abençoada depressão, eu não teria chego aonde eu cheguei hoje. Eu sei que eu descobri que eu não concluí o meu propósito. Então eu devo continuar com algumas artes por aí. Tá? Então cada vez que eu penso que eu concluí, eu falo, eu vou ter que ir um pouquinho mais. Então que vocês não se iludam com yoga. Então a gente não quis usar nesse curso a palavra yoga, a gente colocou o poder da consciência, para que não espantasse pessoas. Eu vou lá praticar yoga, eu nunca pratiquei, vou lá plantar bananeira, ficar de cabeça para baixo. Não é a ideia. O yoga ele é muito mais que isso. A pessoa pode estar hospitalizada e ser praticante de yoga. Ela pode estar numa UTI e ser praticante de yoga. Ela pode estar com o braço quebrado e ser uma praticante de yoga. Porque o que é yoga? Braço erguido. O que é yoga? É a observação dos nossos pensamentos. E para eu observar os meus pensamentos, eu não preciso estar de cabeça para baixo. Eu não preciso estar numa postura bonita. Para eu observar os meus pensamentos, eu posso estar acamada, eu posso estar numa cadeira de roda. Yoga é para todos. E é para sempre. Depois que você tomar consciência, que é o poder da consciência, depois que você tomar consciência o que é respiração e o que é pensamento, você vai entender que é para o resto da sua vida. Não tem como você desconectar. Adri, posso falar claro. Assim, que a gente tem uma caminhada longa. Juntas. Agora, quando eu caí, lá em São Francisco de Assis, a pessoa correu pegar gelo e eu fiquei sozinha. E foi me dando... Eu falei, eu vou desmaiar. Vou desmaiar. Eu pensei, não, eu vou fazer a prática da yoga, da respiração. Fui jogando e foi passando e eu consegui. Porque isso eu aprendi com ela... sei lá, 15, 20 anos. O que acontece? É para É sempre. para sempre. Tipo assim, ela teve um incidente que ela caiu e quebrou o braço. Vamos supor, o que acontece com quem pratica yoga para quem não pratica yoga? Eu vou sair, como diz, a gente não é totalmente ansioso. Nós temos momentos da vida que somos ansiosos. Nesse momento eu estou ansiosa, porque eu estou palestrando e quero passar para vocês maiores informações. Tá tudo bem. Daqui a pouco eu me acalmo e eu vou dar ré no meu carro e eu bato em alguém. O que vai acontecer comigo? Eu vou estressar, o meu cortisol, a minha adrenalina vai subir, eu vou ter tremores, vou ficar nervosa, certo? Eu não pratico yoga. Essa adrenalina, esse cortisol que eu joguei dentro do meu corpo, ele vai pendurar por dias dentro de mim. Mas como eu pratico yoga, eu bati o carro, eu tremi, que é natural a questão de luta e fuga, o estresse. Eu concentro, eu respiro, eu baixo a frequência cardíaca, eu converso com os meus pensamentos e eu me acalmo. Então, o que acontece com quem pratica yoga? Você deixa menos tempo o estresse dentro de você. Quem não pratica yoga leva o estresse para o resto da vida. Encontro pessoas que ela conta a história da infância dela, do pai dela, da mãe dela, e ela dramatiza, ela chora, porque ela foi uma pessoa sofrida, que ela foi uma criança sofrida, porque ela... Aquela pessoa, ela está, cada vez que ela lembra da história triste de vida dela, ela joga cortisol dentro do corpo dela. Porque ela não resolveu as suas emoções ainda. E talvez ela morra sem resolver. Só que você que está buscando conhecimento, você lembra que você não precisa carregar esse estresse por dias. Resolve, respira, conversa com seus pensamentos. O que é yoga? Prestar atenção nos pensamentos. O que a sua mente pensa? Eu tenho a mente super acelerada, mega acelerada. Com yoga, eu falo, sem yoga é 360. Praticando yoga há 20 anos, está 220. Eu espero que daqui uns 10 anos eu traga 110, é meu propósito. Mas ainda está 220, tá? Então, como é que você aguenta? Não, quem não conhecia o nosso casamento dizia assim, coitada daquela mulher, casou com aquele homem, que judiação dessa menina novinha, casada com um homem 11 anos mais velho. E ficava aquele... Aí depois, quando as pessoas conheciam nós na intimidade, coitado do Joaquim! Coitado do Joaquim! O Del Bel, que foi fazer o cardápio para nós,
Adriane, eu tô com dó desse Joaquim, viu? Pelo amor de Deus. Porque ele tentava me convencer que tinha que ter mandioca no almoço. Eu falei, não vai ter mandioca no almoço. Como que eu vou servir churrasco sem mandioca? Eu falei, vai servir churrasco sem mandioca. Não vai ter. Ele falou, Joaquim, tô com dó de você. Tá? Então, assim, mas é personalidade, mas a gente brinca, mas a gente aprende a lapidar tudo isso. Tá? Eu falo, mas tudo isso é lapidável. Você reconhecer as suas fraquezas, você reconhecer as suas agressividades, porque tem coisas que são instaladas em nós que é do nosso temperamento, é nosso. Só que tem como eu lidar com isso de uma forma mais leve. E às vezes quando você não busca, você não se conhece, você deixa essa agressividade permanente. Você está com 40, com 50, com 60 e você continua a mesma pessoa que você tinha 20. É isso que é a proposta da vida, isso que é a proposta do propósito de vida. Você melhorar como pessoa. Ou você acha que você veio aqui para embelezar o universo? Gisele Bündchen já fez isso. Não sobrou espaço para nós. Já, entendeu? É você buscar a melhora como ser humano. E nós não viemos nessa terra para serem seres doentes. Se nós estamos doentes, nós não estamos seguindo o nosso propósito. Ninguém veio para ser doente. Se você está doente, você não está seguindo o seu propósito. O nosso corpo, ele veio saudável e era para se manter saudável. Aí nós vamos falar sobre a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, que nos manipulam e somos manipulados. Oi? Quando eu fiz a primeira aula contigo lá de yoga, eu estava com dificuldade de tomar decisões simples. Para mim, não eram simples no momento. Aí eu fui lá às 10 da manhã, falei que fazer yoga às 10 da manhã. Tá ouvindo aqui, ó? Quando eu saí da aula, eu vi que aquelas decisões que eu precisava tomar, era no projeto que eu estava fazendo, eram simples. Eram simples. Eu alonguei, foi o alongamento na lombar e o relaxamento no início da aula já Clareou. deu um leque fantástico. Ó, o João, eu já tinha encerrado as inscrições, o João foi meu aluno de yoga, ele se inscreveu ontem às 17h30, tá? Aí a supervisora, Adriane, põe, não põe, põe, não põe. Eu falei, Neire desistiu, coloca. Então, assim, às vezes a pessoa, ela fica... Porque é um detalhe que o yoga te coloca. É igual ele falou, uma aula de yoga, ele pôde colher os frutos e mudar um pensamento que mudou um comportamento. Porque o que é um pensamento? O pensamento é algo que a sua mente pensa. Só que nós não somos os nossos pensamentos. Nós se iludimos que somos os nossos pensamentos. O que é pensamento? Por que a pessoa suicida? Por que a pessoa tira a própria vida? Não julgue uma pessoa que suicida. Não julgue. Porque você pode ser um candidato. Você não sabe. Porque hoje eu estou numa vida em equilíbrio. O casamento está de boa, as noras tá de boa, tem uma aqui. As noras estão de boa, os filhos estão de bem. Eu estou numa fase muito boa. Eu estou numa fase muito boa. Mas pode ser que daqui a alguns anos eu não esteja. E meus pensamentos, por serem acelerados, eles criam situações e eu passo a acreditar nos meus pensamentos e aquilo se torna realidade. E eu digo para vocês, cuidado com o que vocês pensam. Porque a mente mente e você acredita na mentira dela. E quando uma pessoa tira a própria vida, é porque a mente dela está tão pensada, tão obcecada naquele pensamento, e a dor às vezes é tão grande pelo pensamento, que tirar a vida é acabar com o sofrimento. Então toda pessoa que suicida, toda pessoa que tira a vida, é uma pessoa depressiva não tratada. E essa pessoa depressiva provavelmente é uma pessoa ansiosa. Tá? O que é depressão? Depressão é uma doença das emoções. O que é ansiedade? Ansiedade é um distúrbio psíquico. Depressão é uma doença. Tem cura. Ufa. Ansiedade? Ansiedade tem cura? Ansiedade não tem cura. Ansiedade é um distúrbio psíquico, mas tem tratamento, que é o autocontrole. Qual que é o tratamento da ansiedade? Ou você vai na drogaria e compra uma droga, ou você respira. Então, você tem duas opções. Ou você usa remédios para remediar a ansiedade, ou você tem a ferramenta que está dentro de você, que é o ar que você respira. E lembrando que nosso governo ainda não cobra impostos do ar que respiramos. É gratuito. E está com você.
Preste atenção que a respiração está com você, não está comigo. Adriane, Oi. aproveitando essa chave do pensamento, a Amanda falou que tem a parte nutricional e o estresse, né? Uhum. Então, eu até te liguei tempo atrás para saber sobre se você está me ensinando sobre a respiração, porque o meu problema não é nutricional. Então, já tem mais de 6 anos que eu tenho uma alimentação saudável, uma vida que eu mudei saudável. Mas tem quase 2 anos que eu tenho crise de ansiedade. Mas a minha crise de ansiedade é uma falta de ar engatilhada pelo esforço físico, que foi o que aconteceu. Então, quando meu batimento cardíaco acelera academia, na atividade física. eu tenho crises que eu acho que eu vou morrer. Entendeu? Estão ouvindo? E na minha terapia, a minha terapeuta fala assim, você precisa identificar o teu pensamento na hora que começa a crise. Eu sou medicada, tá? Eu tô aqui assim ainda porque eu tomo Velija lá todo dia de manhã. E eu já li sobre respiração, li aquele livro Shakti, que ensina a gente a respirar, já fiz 1 hora de manhã respiração, depois do treino, sabe? Toda disciplinada com isso. Mas na hora que a terapeuta fala, você precisa identificar o teu pensamento na hora da crise. Não tem pensamento. Não tem. Tem a professora de educação física que me ajuda. Não tem. Ela fala assim, mas você tem que identificar o que você está pensando. Não dá tempo, não tem. Eu só sei que eu vou morrer. Entendeu? E eu só sei fazer assim ó, pro meu personal pra ele vir correndo ali, entendeu? E falta oxigênio. Não vem a respiração. Ó, conseguiram ouvir? Linda a pergunta dela, depois se a Fernanda quiser complementar, me ajuda. Uma pessoa que respira... deixa eu começar do começo, eu vou responder a sua pergunta. Os nossos pulmões, eles foram feitos, Deus nos permitiu que a gente tenha os pulmões para utilizar 100% dos pulmões, certo? Uma pessoa que pratica yoga corretamente, ela utiliza 100% dos pulmões. Uma pessoa que não pratica yoga e que não sofre de ansiedade, ela usa 70% dos pulmões. Uma pessoa que sofre de ansiedade no momento da atividade física, sabe quanto que ela usa dos pulmões? 30%. E aí o que acontece? Quando você usa só 30% dos pulmões, no trabalho de cardio, você está exigindo do coração. A sua respiração não usa o diafragma, ela não usa o abdômen aqui embaixo. Você usa uma respiração torácica, que é a respiração alta. Como a respiração dela é curta e no cardio você precisa de energia, aqui eu vou respirar pelo nariz e soltar o ar pelo nariz. Eu estou correndo na esteira. Estou concentrada, porque eu pratico yoga. Aí eu não estou aguentando mais, eu vou precisar soltar o ar pela boca agora. Reembobino meus pulmões e corro mais um pouco. Como ela não tem a respiração utilizando 100% dos pulmões, a hora que ela quer exigir um pouquinho mais do corpo, o corpo dela apaga, porque não tem oxigênio suficiente para oxigenar o cérebro. Tá? Essa pessoa ela tem que parar tudo que ela está fazendo, deitar ela no chão, colocar um peso no abdômen, que a gente vai treinar aqui. Lá usa sal integral, para respiração é sal refinado, tá? Eu trouxe o salzinho para vocês, eu vou pegar os alunos que nunca praticaram, eu sei de 13 que nunca praticaram, tudo na coincidência que deu 13, tá? Aí a gente vai pôr o peso no abdômen e você vai sair daqui aprendendo a respirar. E quando você for fazer atividades aeróbicas, que é a atividade que você requer energia, você vai ter que lembrar do yoga. Você vai inspirar e expirar pelas narinas. E a hora que você vê que o coração acelerou um pouquinho, é que você dá aquela inspirada profunda, usa 100%, dá aquela soprada. E aí você continua no seu gás. Não vai ter mais problema. É respiração. Porque às vezes, por que não é pensamento? Porque ela já está na terapia, ela já está com medicamento, mas ela não regulou a respiração pulmonar. Se não, teria curado. É isso, por que é o nosso propósito do evento? Que as pessoas não têm noção que síndrome do pânico está 100% conectada com a falta de respiração. O que é síndrome do pânico? A pessoa pensa, às vezes ela nem vê nada, ela só pensa em algo, o estresse sobe, a adrenalina sobe, o cortisol sobe, ela fica focada no pensamento e falta ar. Só faltou ar. Aí o que o cardiologista falou aqui? Vai no cardiologista, o coração está redondo, faz exame, está perfeito. E o que é? Emocional. Mas ela está na psicóloga, ela está fazendo terapia, na minha mente não vem nada. Só que ela não usa 100% dos pulmões. Por que você só usa 30% se Deus te deu para usar 100%?
Você entendeu? Não, mas assim, só pra fazer a dinâmica, para as pessoas se... Informação pra mim já tá na rotina. Você entendeu? E aí é para isso. Então, às vezes, o que me trouxe no evento? Nos bastidores, as pessoas me ligam. Adriane, você vai voltar da aula? Adriane, você está dando aula? Adriane, você... Falei, cara, como é que eu vou falar para ela? Eu indico a Karen, eu indico a Lia, mas às vezes a pessoa quer. Falei, eu vou fazer um evento para ensinar as pessoas a respirarem, que é o propósito daqui. Com as informações de hoje, você vai sair daqui respirando. E a hora que você entrar nessa crise, que você vai demorar, em média, de 3 meses para aprender a respirar, tá? Quem nunca praticou yoga, lembra que você precisa de ter uma paciência e um tempo para você. Porque você precisa desse tempo para o seu organismo, para os seus pulmões relaxarem.